Olá, boa tarde. Deixa eu ligar o áudio aqui, que da outra vez eu não liguei. Estão me ouvindo? Bom, eu me chamo Eduardo, para quem não me conhece ainda, do grupo. Eu estou como gerente da BCP Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje, dentro do tema do grupo do PDE, do Programa de Desenvolvimento Empresarial, da BCP, para as indústrias de artefatos, concreto, argamassa e pré-fabricado, vamos apresentar o curso de piso drenante, como produzir passo a passo. Na sequência das atividades com o grupo, nós vamos ter ainda o curso de concretos especiais, ainda nesse mês, dia 25, dimensionamentos e projetos de pavimento permeável, inovação na prática, vai tratar sobre a cidade do artefato, praças, áreas públicas, calçadas, a inovação na prática, aí olhando para a edificação, o artefato na edificação. Depois, no final do ano, vamos tratar sobre um catálogo de produtos, inovação e catálogo de produtos. Ok? Essa iniciativa da BCP Rio de Janeiro e Espírito Santo tem como objetivo promover a integração e a composição de uma rede de contatos com empresas, entidades e pessoas, para apresentar e desenvolver tecnologias à base de cimento através de conteúdos de melhores práticas, produção, cases de obras, normas, procedimentos, visitas guiadas, tendências, dentre outros. Você vai poder assistir todos esses cursos da sua casa ou do seu escritório, os cursos, visitas guiadas e ter acesso às informações e conteúdos no grupo de WhatsApp, do canal do YouTube da BCP, da Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo, e Facebook. Para aqueles que já participam do nosso grupo, do PDE Rio de Janeiro e Espírito Santo, fiquem ligados na programação, e aqueles que ainda não participam, durante o curso hoje, anotem o telefone da Renata, para que ela inclua vocês no grupo, ok? Estamos abertos a sugestões de temas. Durante a apresentação, vocês poderão usar o chat para perguntas e sugestões. Quero chamar o meu amigo Davidson, engenheiro Davidson, por favor. O Davidson é formado em engenharia civil, trabalhou mais de 15 anos na BCP, foi meu colega aqui na BCP, é consultor e parceiro do PDE, muitos que participam, já participaram do programa, conhecem o Davidson, é um projetista de estruturas e de pavimentos, e hoje é sócio da ETO Soluções da Construlearning. Davidson, seja bem-vindo. Você está trazendo... Olá, Eduardo, boa tarde. Boa tarde para você também, seja bem-vindo. Está com você, uma boa apresentação, e eu estarei aqui para te dar um apoio, ok? Tá ótimo, quero agradecer muito aí o convite, primeiramente, né? E a oportunidade de estar aqui, Eduardo. Sempre é uma alegria, né? Nós podemos ocupar esse espaço aí ao lado de parceiros aí tão importantes e tratar de um assunto, né? Que está agora no nosso momento, né, Eduardo? Muito. Permeável aí como negócio, como oportunidade, como questão de fabricação, e eu quero hoje, com vocês aí, que a gente tratou disso tantas vezes na fábrica, Eduardo, tantas vezes com vários que estão nos assistindo hoje, eu quero trazer à nossa memória aqui, não só os detalhes, mas as oportunidades que nós temos aí com esse produto muito relevante. Com muito certeza, obrigado, vem crescendo muito a utilização dele. Sim, sim, exatamente. Tá bom, e vamos conversar um pouquinho então, né, Eduardo? Vamos. Fique à vontade agora e no final eu volto por aqui. Então tá joia. Um abraço. Hoje, então, tratando justamente desse assunto, o piso drenante, quero trazer para vocês a ideia justamente do que é essa proposta. É piso drenante, é pavimento intertravado, o que realmente vem a ser essa ideia aí que nós temos de uma forma tão relevante na questão dos nossos mercados. O que é que ele está aqui hoje, né, trabalhando como
como uma oportunidade, como uma questão que envolve o nosso dia a dia do fabricante. Tenho certeza que você tem ouvido, e se não ouviu, vai ouvir cada vez mais essa questão do que é o pavimento drenante, o que é que nós estamos aqui trazendo para vocês, de que maneira o cliente está se interessando por isso, quais são as formas, né, que vocês têm oportunidades de ampliar e conhecer muito mais do seu cliente através desse pavimento. Por que eu digo isso? O pavimento drenante, não só como produto, isso eu quero trazer hoje para a gente dentro da fábrica, ele é uma oportunidade de entrada dentro das nossas obras. Ele é um produto que não tem uma larga aplicação em termos de, muitas vezes, em área, em metros quadrados. Mas ele tem, sim, uma oportunidade de levar o nosso nome como algo além de um commodity. E você não pode perder esse olhar nessa questão de como produzir passo a passo. Esse nome, ele pode levar a gente, muitas vezes, na dosagem. O Eduardo antes estava me perguntando, Davidson, qual é a pergunta que o pessoal faz para você mais reincidentemente sobre drenante? Eu falei, Eduardo, só tem uma pergunta, infelizmente, eu queria ouvir tantas perguntas sobre drenante, mas a pergunta que eu ouço é traço. Qual é o traço? Davidson, qual é o traço do drenante? Você tem um traço para drenante? Toda semana, alguém me pergunta, Davidson, você me passa um traço para drenante? A gente vai falar disso hoje, sim, né? E nós vamos ver quanto isso é amplo, mas eu queria dizer para você o seguinte, olhe para o traço e olhe para tudo que está além do traço. Olhe para tudo mais que você pode ter de oportunidades dentro desse produto como negócio. Lembre-se que a fábrica, ela é uma parte do teu negócio. Não olhe para o drenante apenas como um item da fabricação, ok? Então nós vamos aqui ampliar esse conceito, e que bom que você está aí com a gente, vai ser importante, traga suas dúvidas, traga essas dificuldades que você tem tido de fabricação, e eu quero olhar isso com você. Olha que legal essa imagem aqui que eu coloquei aqui no meio. Ali você veja um piso drenante, uma placa com 2 camadas, e você consegue observar exatamente o modelo que a gente encontra, não é? Veja só, quando você tem aqui essa situação, esse modelo de dupla camada, vamos dizer assim, nós encontramos um tipo de agregado aqui em cima, e nós temos aqui outro tipo de agregado aqui embaixo. Ou seja, nós temos embaixo um modelo estruturante e em cima um modelo de acabamento, onde você nota aqui uma composição de agregados diferentes. Aqui você tem uma tonalidade toda mescladinha, que ela vai além do que simplesmente dar uma tonalidade, colocar ali um pigmento ou algo assim, certo? Então, nota quantas oportunidades nós vamos ter aqui quando a gente trabalha nisso de uma forma mais ampla e como um produto mais nobre. Você tem ali, sim, tem condições de torná-lo mais estruturados? Tem. É possível fazer um pavimento de bom acabamento e, ao mesmo tempo, bem estruturado? Aqui nós vemos de que maneira isso compõe todo o sistema, certo? Hoje nós não vamos falar muito de aplicação, o contexto é mais de fabricação, mas a gente não pode deixar de dar uma passadinha, como quando nós vemos essa composição aqui, ó. Notem aqui esses 2 modelos, nesse lado aqui. Veja que a capa já é nosso próprio modelo bem didático. Então, eu tenho aqui uma composição de placas, que seria como uma placa de concreto convencional. Nesse caso aqui, ela é pré-moldada, mas ela dentro de uma composição com grandes, aquilo ali é de concreto também, né, parecendo esse acabamento mais arredondado, certo? Tem um acabamento um pouco mais... veja que ele tem as bordas, elas não são quinas vivas, ele passou por um processo de arredondamento dessas bordas, né, onde você coloca ali numa estrutura, onde ele vai rebatendo um sobre o outro, e aí vai quebrando essas quinas. Então, dessa forma, você faz uma composição. Os encontros que promovem, justamente que não são encontros vivos, que vão promover esse ambiente de drenagem, ou seja, esse ambiente de captação. Então, notem que você tem 2 modelos, 2 áreas onde é possível você trabalhar com uma composição, um grande modelo arquitetônico, só que muito, muito mais agradável para o olhar, né? Uma questão muito mais ampla e mais bonita. Então, aqui, já com um primeiro recado, é importante nós olharmos o modelo do entretravado, ou do pavimento drenante, que serve como
um modelo também de pavimento intertravado, vamos dizer que ele fosse uma variação do sistema intertravado, ele pode ser, certo? Então ele entra aqui numa composição de espaço. Não olhe para a fabricação do pavimento drenante isolado. Olhe sempre como um conjunto de elementos ali independentes. Então você consegue tornar isso tudo algo muito bem organizado, todo um conceito. Eu já queria aqui fazer uma provocação, e nós vamos falar disso ali também no bate-papo depois, né? Quais são os produtos, eu quero que você coloque aí no chat agora, quais são os produtos que você tem conseguido fazer acompanhar quando você vende um pavimento drenante? Você tem conseguido colocar alguns produtos aí também à disposição? Quais desses produtos que vocês estão vendo ali, que compõem o ambiente urbano, o mobiliário urbano, você tem conseguido fazer acompanhar se o pavimento intertravado, seja numa obra residencial, seja numa obra de um condomínio, não importa. Será que você tem conseguido? É importantíssimo fechar a conta, gente. Não podemos deixar isso passar em branco. Então, primeiro detalhe aqui, primeira lição, em relação à fabricação do passo a passo, primeiro passo aqui da fabricação do pavimento drenante. Sabe qual é? Entender que ele compõe um kit de produtos. Sabe por quê? Porque a fabricação vai envolver logística, a fabricação vai envolver toda aquela composição arquitetônica que nós acabamos de mostrar. Então, a partir de um projeto, você vai entender um kit de produtos e aí sim você monta o processo produtivo para cada cliente. Imagina que você tivesse uma matriz. Estou colocando aqui, imagine-se agora uma matriz, onde você tem alguns projetos arquitetônicos, algumas variações que você já dá isso para o cliente, algumas composições de peças que não mostrei no slide anterior, e você ainda acrescenta várias peças, além dos vários formatos. Imagina quantos ambientes. Olha isso, é uma composição impressionante de possibilidades que você traz e valoriza todo um conjunto de peças que você pode entregar para o cliente. Isso transcende aquela relação. Você tem pavimento drenante? Então você vende um pavimento drenante ele por metro quadrado e passou. Não, comece a trabalhar o ambiente. Então, primeiro passo aqui, entenda o kit, o teu Lego de produtos. Okay? Vamos agora para o próximo. Entender então que pavimento drenante, ele não é necessariamente aquele que nós conhecemos, né? Aquele que é o mais utilizado, vamos dizer assim, o mais comum, que é justamente esse daqui, certo? Então, se nós olhássemos esse modelo aqui, quando nós entramos nele, você identifica essa... É uma preferência, vamos dizer assim, né? Essa preferência hoje dos arquitetos. Os arquitetos, eles têm dado preferência para o drenante quando você coloca ele, quando a própria peça permite a percolação, acostuma com esse nome, né? Percolação, ou seja, a infiltração da água. Mas note que aqui você tem uma infiltração nas juntas também. Então, esse aqui é o concreto poroso, ele é sim uma variação, mas não é só ele. Na verdade, não é nele que está a grande oportunidade. Então, quando você for agora no conceito de fabricação, existem vários modelos onde vai envolver molde, onde vai envolver uma questão de formato, a questão do acabamento, mas a questão do rejuntamento também, e essa questão do próprio concreto da peça. Não necessariamente o concreto tem que ser poroso. E estar preso a isso como drenante, levar só isso como drenante, é limitar o nosso processo. Tá? É limitar. E olha que legal, quando a gente trabalha esse tipo aqui de conceito, nota aqui, tá? Notem esse tipo de rejuntamento. E nós vamos ver outros exemplos ali também. Você vê que esse tipo de rejuntamento é um rejuntamento bem mais... ele é mais favorável a um processo de, como nós diríamos, ele é mais agradável ao olhar. Você nota aqui alguns agregados diferenciados para rejuntamento. Então você pode usar um agregado diferenciado, um agregado melhor, um agregado com uma aparência melhor, também para realçar a qualidade desse pavimento. Nesse caso aqui, nós temos aqui o pavimento intertravado, ou seja, você tem uma ligação entre uma peça e outra, onde há um intertravamento, mas as quinas, os cantos, eles são mais abertos. Então você tem ali áreas de percolação de água. Essa é a diferença desse modelo aqui. Muito bem, continuando. Nós vemos essa possibilidade aqui, dentro do que a norma nos traz, do que seria o conceito do pavimento drenante. O conceito do pavimento drenante hoje,
o perfil, como nós chamamos, você conhece muito bem. Então, ele é um sistema, não se esqueça disso. Muito pouco tem se tratado disso. Ah, mas é uma obra residencial. Não, o seu produto de fabricação, ele precisa estar dentro de um sistema. Ah, mas o meu cliente não compra. Mas ele não compra porque muitas vezes ele também não tem acesso. Olha só que interessante. Se hoje um cliente vier te buscar o pavimento drenante, você tem como indicar para ele claramente qual é o material de rejuntamento, de assentamento? Ou será que o teu cliente está assentando o drenante em cima de um pó de pedra? Simplesmente furou todo o sistema, certo? Então, essa entrega, aqui vem o passo 2. O passo 2 da fabricação é justamente essa entrada do perfil do drenante como uma cultura, ou seja, é um sistema, ele em si, ele permite que a água desça para a camada inferior, mas dali ela vai para onde? Certo? Então, fornecer esses acessórios faz parte da entrega. Ter isso claramente. E eu pergunto para você, será que é necessário o rejuntamento? Existem peças, como nós vimos até no slide anterior, eu volto aqui, que não necessitam rejuntamento. Se você observar aqui, poucos também têm tratado isso dessa forma, mas observe ali nesse desenho do pavimento drenante, onde o concreto é poroso, que não há um material de rejuntamento aqui. E é permitido isso também. Não é nem nesse caso do poroso, para áreas de pedestres, não é uma exigência que tenha rejuntamento. Ele simplesmente pode ser colocado um ao lado do outro quando está assentado sobre um material como uma brita zero, um pedrisco. Aqui nós vemos outras possibilidades, né? Pouco também tem se trabalhado ainda as placas aqui no Brasil. Eu creio que nós precisamos ampliar esse modelo de placas, esse modelo também, onde nós trabalhamos as fontes, ou seja, esse trabalho dentro do que nós temos a oportunidade, as possibilidades de trabalhar com um conceito acessório, ou seja, além de um pavimento drenante, como nós vemos aqui, na faixa onde as pessoas caminham, eu tenho aqui ao lado essa área aqui, que é uma área ambientalmente muito mais limpa, uma área mais agradável, logo ao lado, onde você tem uma fonte, tem uma passagem de água, sem ter necessariamente aquele lugar que fica juntando, né, aquele lixo, a possibilidade de criar mosquitos, enfim, essas outras coisas que são bem inconvenientes. Quando nós também olhamos o pavimento drenante, dentro do seu contexto de infiltração, olha que detalhe interessante, se nós analisarmos aqui, simplesmente um pouco da questão do escoamento superficial. Então nós vemos que o que permite, apesar de ter um leve escoamento superficial, a maior infiltração é o pavimento drenante com juntas alargadas, que é justamente esse intermediário. O que a norma hoje nos exige? Vamos lá, você que está fabricando pavimento drenante, você já sabe, mas eu trouxe aqui a tabela 8 da norma para que você observe exatamente qual é a exigência que tem disso. Eu tenho visto que tem muita dúvida em relação a isso, gente. Então, se você tem alguma questão, se você tem alguma colocação em relação a como você observar, de que maneira você entrega isso daqui, observem esses dados. Então, vamos lá, se você trata de uma peça de concreto com juntas alargadas, em áreas vazadas, por exemplo, para tráfego de pedestres, você vai atender exatamente o contexto da NBR 6136, tá? Aliás, da NBR 9781. A NBR 9781 que fala de pavimento intertravado de concreto. Agora, se for o concreto drenante, aí sim você vem para essas, ele não tem uma outra norma, a não ser justamente essa daqui que nós estamos vendo, que é, então, o conceito de 20 MPa para 60 a 80 milímetros de altura. E placa de concreto, ela vai ter um outro tratamento. A placa ela deve ser maior ou igual a 2 MPa, justamente sobre essa questão da tração. Não é resistência à compressão. Então essa é a pequena diferença aqui que nós temos que trabalhar dentro dessa visão que a norma nos traz aqui. E aqui a tabela também que nós temos aqui de uma forma a condensar essas informações, que para o pavimento intertravado permeável, vamos chamar de juntas alargadas, é necessário que nós trabalhemos com juntas de 6 a 12 milímetros e meio, enquanto que no pavimento intertravado, veja, nós trabalharemos de 2 até 5 milímetros, mais ideal na área de 3, como diz lá a norma, certo? Notem aqui também as camadas de assentamento, que nós temos aqui então o pedrisco com um D máximo, né, de até 9,5 milímetros, que seria a brita zero.
E nós temos aqui muito espaço aberto, material de rejunte também, e sendo igual ao material aqui que nós estamos trabalhando no assentamento, certo? Então essa é uma grande diferença entre eles. E outra diferença aqui importante, né, que para você saber, não se esqueça, olha aqui, então nós temos dentro do nosso modelo aqui, 0 a 5%, decaimento máximo, ou seja, pavimento tetravado não vai trabalhar em rampas, ok? Então, cuidado, não se trabalha em rampas, mas, ao contrário de um pavimento tetravado comum, um pavimento drenante não deve trabalhar, então, com rampas. E outra questão também é que lá no subleito, olha só, o pavimento intertravado permeável, ou pavimento onde o concreto é poroso, ele normalmente não se compacta ao subleito. Por quê? Porque a gente quer que ele absorva a água. Então, por isso que não é um lugar onde deve ter muita carga. Então, os detalhezinhos aqui que fazem parte aqui do nosso processo de fabricação, nosso processo de venda, de entendimento como é que funciona todo o nosso pavimento, para que ele vai, onde ele vai estar trabalhando aqui. Então, aqui dentro desse modelo, se nós fôssemos trabalhar, então, com uma linha aqui, eu deixei esse desenho, para vocês verem como que são as juntas alargadas, como que é o desenho delas, em função aqui desse modelo para a entrada de águas, a infiltração de água entre as juntas, mas ao mesmo tempo ele ter uma possibilidade de carga. Eu tenho visto, e aqui muito cuidado, uma utilização do pavimento de concreto poroso para cargas maiores, cuidado. Então, se você vai ter uma área ali maior, uma área, por exemplo, vamos imaginar, eu fiz um projeto no shopping center, onde você tinha uma área onde os carros, né, estacionavam, mas tinha área de entrada de cargas do shopping. Então aqui você tem uma composição, a área de entrada de cargas do shopping ele tem que ser de juntas alargadas versus a área de estacionamento que pode ser justamente de concreto poroso. Então essa composição é legal você ter também. Então eu tenho notado uma oportunidade de nós trabalharmos mais os pavimentos com juntas alargadas aí. E agora vamos lá. Fabricação industrializada, deixa eu tirar aqui a minha imagem, que está atrapalhando ali o título, eu não quero que você perca essa visão aqui, do que é a fabricação industrializada. Olha que termo, parece uma redundância, né? Lá na escola, eu me lembro da minha professora chamando pleonasmo vicioso, né? Que eu vou subir para cima. Será que é a mesma coisa aqui, descer para baixo, fabricação industrializada? Não, não é. Isso não é igual ao que a minha professora de português falou. Veja, isso não é um pleonasmo. Olha que palavra bonita aí para a gente terminar o dia. Fabricação industrializada nem sempre é a mesma coisa. Processo de fabricação, processo de transformação. Industrializado envolve justamente os passos que nós vamos colocar aqui agora, para você. Você não perca agora esses detalhes, porque uma vez que nós saibamos o que nós temos, ou seja, está muito bem cravado esses passos iniciais do que nós queremos, olha agora os próximos passos aqui da produção em relação à fabricação industrial. Nós temos que ter processo. O que diferencia uma fabricação de uma fabricação industrializada? Industrializada é algo que tem processo definido, repetitivo, padronizado, ou seja, aquilo está sempre de acordo, sempre sai dentro do mesmo formato. É ruim quando a exceção vira regra. Se no meu processo a exceção está virando regra, cada dia é uma situação, é porque a fabricação não é industrializada. E isso traz justamente um processo onde não só a vibropensagem, mas a cura, a paletização, a estocagem, toda a movimentação, ela tem que ser enxergada como um processo. Não perca essa visão, não podemos trabalhar, não podemos perder essa oportunidade aqui, ok? Dentro disso também, notem aqui, e eu queria mostrar que essas aqui que são as camadas de assentamento, elas vão trabalhar muitas vezes com as próprias camadas de composição do piso. A grande questão hoje que nós temos aqui, tem que tomar cuidado, e que é o ponto-chave, e agora nós vamos entrar para o próximo passo da produção do concreto, que é justamente a linha da escolha do agregado. Eu vou mostrar aqui 7 pecados da produção, não só do artefato de concreto, mas do pavimento drenante. Isso aqui, você produz artefato, é para tudo, vale para tudo, eu coloco aqui, mas para o pavimento drenante. Você vai ver agora que situação você vai entrar se você não prestar atenção nesses itens aqui. O primeiro é justamente isso que nós estamos falando, a questão do agregado. Então anote aí o que não pode acontecer na sua fábrica, e se vocês têm isso na sua fábrica, vocês já me viram falar sobre isso, a questão do 7 pecados capitais. Por que eu chamo de pecado? Porque é algo que você tem que pedir perdão. Não faça mais isso. Não faça, você tem que abolir. Senão, não sai pavimento drenante.
Sabe qual é a questão? Dentro da nossa indústria, o pavimento drenante vai incorrer em duas situações básicas. Nem sempre o problema é a resistência em si, mas ou ele fecha e só fica, no caso do concreto poroso, só fica aquele aspecto rústico, mas não passa água, ou então ele fica tão aberto que ele fica quebradiço. Esse é o ponto que atrasa, que todo mundo fica na questão, qual é o traço, como é que eu resolvo isso? Então notem aqui, a contaminação do agregado é a parte mais importante dentro disso. A contaminação do agregado ela vai vir dentro de uma sequência de ações erradas. Ele começou lá na pedreira, e ele vem para a minha fábrica, e na minha fábrica ele mistura, quando ele contamina, envolve material fino. Um outro nome para esse concreto poroso é um concreto sem finos. Então isso aqui voltado para esse concreto. E se você está fazendo um pavimento intertravado junto à largada, isso daqui, muito mais importante, quem faz pavimento intertravado sabe da dificuldade, do desafio que é hoje um pavimento intertravado padronizado. É muito, muito sério isso. Okay? Então notem aqui também a questão no lado direito, dessa imagem aqui que nós estamos vendo. Olha só que impressionante essa questão da contaminação do agregado. Olha aqui, observem esse detalhe aqui, acontece isso na sua areia, mas espera aí, pavimento drenante tem areia? A gente já vai chegar lá. A gente vai chegar lá para a gente explicar, entender um pouquinho qual é a composição do fino, como é que ele entra, mas cuidado, você vai usar sim eventualmente um pouquinho de fino em uma ou duas situações, cuidado aqui. Hoje a aula não é sobre concreto poroso, a gente fala dele, mas é do concreto como um todo. Isso é importante nós olharmos, e tratamos sim do concreto poroso aqui. Então muito cuidado com essa questão de contaminação do agregado. No drenante, o que vai acontecer lá? Se no intertravado ele já acaba tendo um problema de desagregar, imagina quando ele ficar poroso. Segundo ponto, vem justamente essa questão que nós colocamos da dosagem sem padrão. Se eu escolhi bem o agregado, ou seja, eu tive uma questão de uma visão do agregado, imagina quando ele fica sem padrão agora. Se eu tenho um agregado ruim e quando eu não tenho medida, isso é muito pior. Para o intertravado convencional, colocando ele aqui, seja ele junto a largado ou não, a gente já sabe que essa dosagem ela tem que ser muito bem regrada. Quando ele entra no concreto poroso, a situação piora. Porque se eu não tiver uma linha muito, muito uniforme, eu me perco na água. Então eu caio naquilo, ou eu erro a água e ele acaba tendo esse problema de fechamento, ou então eu erro a água para menos e acabo tendo um problema de desagregação. E essa questão da água não é que eu errei na água, mas a relação quantidade de material versus quantidade de água e cimento é que acaba sendo a grande questão aqui. Então aqui vem, nós acabamos de falar da questão do descontrole da água também, quando não é uma questão de proporção, a questão de qual quantidade nós vamos colocar de água, uma vez ajustado, ele precisa ser padronizado. Terceiro passo, crítico, se você não está cuidando disso, e você quer fazer pavimento drenante, cuide disso agora, não pode deixar de medir a água com precisão, exatamente como você mede o cimento, com muita precisão. Agora vem a questão da mistura. É comum nessa mistura haver uma dificuldade, então tem que bater ali pelo menos uns 5 minutos, a gente vai voltar nessa questão dos passos, né, que são as questões, mas uma mistura ruim, ou seja, se você, não sei se aqui alguém tem uma fábrica menor, mas assim, esquece fazer isso em betoneira convencional, tem que ter um misturador, porque senão o cimento realmente não consegue misturar. A questão nossa aqui hoje é trazer o cimento todo envolvendo cada uma das peças, das pedras maiores lá de agregado graúdo. Okay? E aqui, continuando, olha só o que aconteceu nesse processo aqui. Como eu havia falado, uma parte ficou envolvida, outra parte não ficou. Imagina isso daqui na hora que vai virar um pavimento drenante. O que vai acontecer? Vai ficar uma verdadeira maçaroca. Não tem como. Então, cuidado. A questão da mistura envolve pás de misturador bem ajustadas. A questão, se a minha pá não está, se ela ficou um pouco mais fina, com certeza nós vamos ter esse problema aqui da mistura. Então, observe isso. Olha esse passo a passo. De onde é que a gente está vindo? Lá da pedreira, a gente chegou nas nossas baias, e agora, então, na nossa dosagem, indo para o processo de mistura. Exatamente esse passo a passo é que a gente conhece. A questão da mistura desuniforme, da moldagem desuniforme, ou melhor, é o quinto problema, onde nós temos na nossa máquina um ambiente onde as coisas caem de forma desigual. É assim, você lembra lá na esteira, aquela esteira que vem ali oblíqua, ela não está retinha, o que acontece lá? Efeito pirâmide, mais grosso para um lado, mais fino para o outro. Mas espera aí, Davis, como é que fica isso? Mas não é só material grosso, isso também dá efeito pirâmide? Dá problema, porque nós temos uma faixa granulométrica. Aí sabe o que acontece?
de um lado a pedra fica fechada, do outro lado, no caso do concreto poroso, a peça vai ficar muito, muito aberta e quebradiça, porque o material também tende a separar. A moldagem desuniforme hoje, ela acontece por dois motivos. O primeiro é o efeito pirâmide lá, da forma como o material cai, e o segundo é o tipo de vibração. Então, muito cuidado com isso. E o ponto, claro, né? O pavimento drenante precisa ser curado, seja ele intertravado, seja ele o pavimento drenante convencional de concreto poroso, como nós estamos também vendo aí. Padronização precisa ser algo que ele é perseguido em cada processo. O produto sem padrão, ele não ocorre por acaso. E aqui é o sétimo pecado capital, por quê? Porque ele representa que eu pequei em todos os outros itens, ou pelo menos em algum deles. Então, alguma coisa saiu errado e aquilo está sem padrão. Mas tem um outro item aqui que é o final. Esse item não pode sair daqui sem a questão do padrão, onde eu tenha verificado. A questão do produto sem padrão é quando eu não verifico se ele está dentro do padrão. Okay? Então vamos lá. Agora vamos falar das coisas boas. Como é que eu faço isso de uma forma correta? Proteja o agregado, controle a sua dosagem, ou seja, não é porque eu tenho central que ela está controlada. Nós temos todas as questões, todos os problemas ali que nós estamos envolvidos em cada uma dessas visões. Ou seja, eu preciso entender que a minha dosagem ela tem que ser controlada a partir da escolha do agregado. Não é só porque eu tenho uma mecânica. A minha curva precisa estar muito bem feita. Água constante, cimento em massa, mistura homogênea. A partir disso, a moldagem contínua, cura úmida, a estocagem organizada, o controle de qualidade e a melhoria contínua. Grave essa tela muito bem, você não pode esquecer. Gente, não é simples. Não é simples nós nos livrarmos dos 7 defeitos mais críticos. Nós estamos aqui agora, e agora eu vou colocar mais uns passos, agora nós vamos para o pulo do gato. Porque até aqui, nós vimos aquilo que vocês já estão, assim, poxa, Davidson, mas eu sei tudo isso, eu sei que você sabe. Só que eu tenho que repetir, porque nós estamos trabalhando em cima de um processo. E o processo consiste em fazermos as coisas simples bem feitas. E eu sei do desafio que você tem em fazer cada um desses 10 itens bem feitos. Pega essa imagem, coloca ela ali para você ter ela sempre à sua vista. Qual desses itens não está sendo exatamente padronizado? Você vai ter problema, especialmente se você quiser fazer um concreto poroso. Se você tem dificuldade hoje, né, com concreto, quando ele virar para a linha do intertravado, você vai ter mais dificuldade, seja ele no intertravado convencional de junta largada, no permeável, né, com intertravado convencional de junta largada, ou no concreto poroso. Então, notem aqui esses pontos, que eles são os mais importantes. Agora sim. Agora vem o pulo do gato. Você não vai sair daqui sem entender exatamente por que é que o pavimento fecha, concreto poroso fecha, por que é que o pavimento intertravado não dá resistência, por que hora dá, por que hora não dá. Veja bem como é que funciona isso. Quando eu tenho uma linha de um material lamelar, eu vou ter muito mais dificuldade de fazer um concreto poroso. Por quê? Porque ele vai ficar quebradiço nas pontas. Então, se você quer fazer concreto poroso, aquele que é o mais rústico, busque um material arredondado. Ah, mas eu só tenho lamelar. Você só tem um lamelar? Que tal se você pensar em trabalhar mais o junta largada? Não é que não dá para fazer, mas você vai ter mais dificuldade em garantir a permeabilidade dele. Ele pode ser rústico, e veja que daqui para frente eu vou ter que pontuar as questões assim. Ele parece drenante, mas não é. Na verdade, ele vai poder, se nós não observarmos esses pontos que eu vou mostrar agora, ele pode parecer drenante, ou seja, ele vai ficar com aspecto de pavimento drenante, mas ele vai drenar apenas nas juntas e não na própria peça, no caso do concreto poroso. Então, muito cuidado com isso daqui. Por quê? Porque o lamelar, veja só, quando nós temos ali, em cada pedrinha que precisa colar uma na outra, ele não vai colar o espaço todo, vai ter muitos vazios, né, nesse tipo de concreto. Se ele é lamelar, essa linha vai ficar completamente frágil. Vai ser muito difícil de você manter a resistência, vai quebrar, vai ficar feio. Então você vai ter vários problemas. Que você tem, que juntamente com o arredondado, você consegue dar um acabamento mais uniforme, sem ter essa dificuldade do lamelar. Eu coloquei aqui já uma dosagem que todo mundo pede para mim,
e eu já vou colocar aqui o que é que nós temos de mais importante quando nós vamos olhar uma dosagem básica. Eu coloquei já o traço grande ali para você ver, geralmente é 1:4, 1:5,5, tá? Geralmente é isso, basicamente. Agora, qual é o traço? Como que eu defino? Davis, por que você não colocou aqui uma curva granulométrica que a gente trabalha tanto? É porque não tem. Como assim não tem, Davis? Não, não dá. Não dá porque no pavimento drenante, você vai ver que, nós vamos falar de máquina logo em seguida, é impressionante a variação que nós temos. É impressionante. Então, as curvas, elas variam muito mais do que para o piso tetravado, do que o bloco de concreto, por exemplo. Então, a curva granulométrica, ela não é... eu posso ter uma referência? Veja, eu posso dar qualquer referência para você, na sua fábrica vai ser diferente. Então, eu vejo muita dificuldade de trabalhar com uma referência que ela é falsa. Veja uma combinação. A minha combinação do traço pode ser uma combinação de alguma coisa entre esses agregados que eu mostrei aí. Qual é a sua? Bom, vamos imaginar que nós estejamos naquele agregado que eu denominei sujo. Deixa eu colocar aqui para vocês observarem. Então, vamos imaginar que é algo assim, ó. Nós estamos trabalhando com este modelo, com este tipo aqui, certo? Geralmente esse tipo aqui, que já tem um pouquinho de finos, basta colocar então o cimento e eles já vão fechar o traço. Quando eu entro para esse modelo aqui do agregado mais limpo, eu vou precisar de alguma quantidade de finos para fechar. Esses finos vão ser quais? Pode ser algo como uma areia artificial, pode ser uma areia natural, como pode ser algo como este material aqui, que seria o pó de pedra. Este material muito fino aqui, que por último nós estamos vendo, ele já é mais raro de nós utilizarmos, né? Eventualmente, se nós tivermos ele, não tem nenhum dos outros, junto com o material lavado, pode até ser que nós utilizemos ele, mas não é o mais convencional. Então, a notícia é o seguinte: basicamente, nós vamos trabalhar com uma opção de um material que parte desse material central. Então, qual é o que você tem? E ele precisa ter algo de materiais médio-finos, não é o fino pulverulento, não é o muito fino. Ele precisa ter um pouco de materiais menores. É incrível que isso, nos estudos que nós fizemos, um pouco de material fino, quanto que é um pouco? Aproximadamente 10 a 20% em relação ao que seria um material lavado, tá? Então isso daí, imagina que é material puro, mais ou menos então de 10 a 20% de material fino, como ele melhora o arranjo e melhora vamos chamar, a aderência entre as peças, ele até aumenta a resistência e até a permeabilidade entre eles. Interessante isso, né? Qual aditivo você usa nessa composição? Você pode utilizar geralmente um aditivo super plastificante, ele tem um efeito melhor do que às vezes os aditivos convencionais que a gente tem utilizado. Tá? Interessante observar isso, que ele pode ter esse tipo utilizado ali, certo? É também interessante nós observarmos o uso de fibras, tá? Existem vários estudos com o uso de fibras para esses materiais, e também nós já utilizamos material totalmente reciclado, ou seja, resíduo de você que está aí no Espírito Santo, e no Rio de Janeiro, quero falar especificamente para você. Você pode sim utilizar resíduo de marmorarias, tá, para fazer peças de maior valor agregado. Você tem uma grande oportunidade, especialmente se for dupla camada. Vamos lá? Não esqueça do controle tecnológico, tudo isso que nós falamos quando eu disse o seguinte, agora eu amarro. Não é porque eu disse que você não tem curva que você não vai utilizar a curva. Quando eu digo, não vou mostrar aqui uma curva de referência, porque não existe a curva de referência padrão para a partida, mas existe a sua curva de referência que você precisa fazer para manter. Tendo a diferença, não existe uma curva de partida porque existem muitas variáveis que começam a fugir e eles vão estar amarrados a um tipo de vibração de máquina. Agora, quando você entra aqui, nesse ponto, você definiu o processo, definiu o seu traço, para manter isso é necessário um controle tecnológico rígido para que você não perca, porque qualquer variação no agregado, especialmente no concreto poroso, você vai ter uma grande diferença. E o meu sonho é isso aí para vocês, olha que maravilha. Essa placa aí, uma placa grande, onde você tem ali uma drenagem muito boa, onde você tem uma resistência muito boa, concreto com fibras, um concreto ali com aditivo, nesse caso que seria a microfibra, certo? Então, observem muito essa questão. Claro que tudo isso vem dentro de uma cura adequada. O que é a cura? Certo? O processo de cura é aquela linha onde a umidade é mantida
a peça ela é mantida num ambiente que ela não perde umidade, pelo menos nas primeiras 24 horas de vida. Como é um concreto, no caso do concreto poroso, ele engana, porque você não vê essa umidade. Eu tenho visto com frequência ele ser deixado ao tempo. Cuidado, você perde em torno de 30% da resistência e ele fica com os cantos quebradiços. Se a tua peça do concreto poroso está com os cantos quebradiços, cuidado aí. Em relação, deixa eu voltar aqui ainda, eu queria falar um pouquinho sobre o maquinário. Como é que a gente chega nessa visão aqui do nosso maquinário? Eu queria mostrar para vocês uma visão, por exemplo, da vibração. Quando eu tenho a vibração na parte inferior ou quando eu tenho a vibração na caixa. Não é possível nós trabalharmos o concreto, o pavimento em tetravado de concreto com vibração na caixa, porque ele é muito baixo, sempre é vibração inferior, certo? Não é que é muito mais complexo isso. Para o pavimento drenante, isso já é possível. Na verdade, nós temos excelentes resultados com o pavimento drenante dentro de uma vibração na caixa, para o concreto poroso, ok? Para o concreto poroso. Então, se você não tem uma máquina que é adequada para pavimento em tetravado, possivelmente você tem ali sim uma oportunidade em trabalhar o pavimento drenante. Agora, se você tem ele com a vibração embaixo, agora a relação da vibração nas réguas, ela vai ser determinante entre você acertar o ponto por completo. Se você tem uma mesa vibratória desequilibrada, onde você tem uma vibração maior de um lado do que do outro, mais na frente ou mais atrás, você vai notar que algumas peças vão ficar mais porosas e soltas, outras peças vão ficar mais fechadas. Você não consegue o padrão, é mais complexo. Então, o segredo da vibração, ele acaba sendo aqui importantíssimo. Para a gente fechar aqui, indo para o final, então nós temos aqui na fabricação a escolha dos agregados, fundamentalmente. Qual o tamanho ideal? Qual a faixa ideal? Abaixo de 9,5, mas tome por base ali entre 4,8 e 6,3. Você tem bom acabamento para concreto poroso e também uma boa permeabilidade sem fechar. Menos do que isso, você começa a fechar e também fica ruim. Okay? Então essa é a linha. Segundo ponto, a questão da mistura bem feita, a dosagem da água, essa vibração no contexto da entrada dos materiais lá no silo, para que não tenha efeito pirâmide, não tenha separação, é fundamental. A esteira tem que estar perfeitamente alinhada com a caixa. E depois a vibração. Neste caso aqui, a questão do molde ela é menos importante do que no pavimento tetravado convencional. Essa questão aqui é mais importante. A vibração ela é fundamental para você conhecer. Então nós vemos que muitos fabricantes inviabilizam a produção por conta disso. E aqui, depois, e o pós? Você vai ter a entrega, você vai ter vários itens ali que vão vão estar presentes, né, na sua relação com o cliente. Ele não acaba ali, o pavimento drenante não acaba a relação com o cliente num único momento. Mais ou menos a cada 10 anos, se ele for de concreto poroso, ele vai demandar uma troca. Mas na vida útil dele, como é que se faz a manutenção? Pense no negócio, ofereça para o cliente as soluções para problemas como esse. Acúmulo de sujeira, né, e também crescimento ali no meio das juntas. Como é que você resolve isso? Então, essas soluções precisam estar ali prontas para que o cliente não fique insatisfeito. Né, que são soluções convencionais que a gente já utiliza para o pavimento convencional, elas acabam tendo problemas maiores aqui. Veja só, existe na norma a questão da verificação. Então, as etapas aqui no item 11, né, de remoção de sujeiras, aplicação de jato de água sob pressão, equipamento de sucção, recomposição do material de rejuntamento. Pode ser que, então, uma parte da manutenção seja retirar a peça e recolocá-la aqui. Então, aqui eu apresento para vocês vários modelos, para vocês observarem aí alguns sistemas de limpeza e manutenção, né, por sucção. Nós temos aqui também por jato de água e quais equipamentos estão disponíveis na sua região. Lembre-se que isso vai fazer parte do processo, e é importante termos a solução para o cliente. A fabricação não acaba na saída da máquina, a fabricação não acaba na logística, ela vai acabar enquanto todo o processo estiver ali completo. E quero encerrar aqui e abrir para as perguntas, eu queria que você sonhasse comigo um pouquinho agora. Veja esses modelos que nós estamos colocando aqui, né, alguns modelos diferenciados
de pavimento drenante. Observem essa peça aqui, onde nós temos uma peça com dupla camada, ao mesmo tempo em que ela é drenante. Imagina um material fino, drenante. Sim, isso é possível fazer. Aliás, por que não fazemos ainda? E as placas, né, tão pouco exploradas, como nós vemos aqui, placas com dupla camada, precisamos trabalhar. Veja esse outro conceito aqui, né, muita brita, envolvendo, então, algumas peças de fácil fabricação. É muito interessante nós observarmos isso, que não há apenas uma restrição de formato. Não vamos vincular concreto drenante, pavimento permeável, especificamente ao concreto drenante, certo? Mas sim o sistema drenante. Nos dá muito mais possibilidades. Veja que maravilha esse daqui, ó. Esse aqui é um pavimento intertravado, onde ele tem ali chanfros que permitem a entrada de água ali nos cantos. Olha esse daqui, que parecem o mosaico português. Também aqui outras pedrinhas aqui com cantos específicos para a entrada de água. Então as possibilidades, elas são muitas. E agora aqui, por favor, quando é que nós vamos ver isso, hein? Companheiros, colegas, isso daqui mostra apenas algumas possibilidades do valor agregado e da oportunidade de negócio que nós temos numa fábrica. Então eu queria agora, nós vamos tratar aqui de algumas perguntas, e eu quero estar aqui justamente para trazer essa abordagem. Muito obrigado por enquanto. Fomos aqui rápidos, mas espero que você tenha conseguido anotar aí e ir ao ponto. Os problemas são esses. É interessante, Eduardo, que a questão do pavimento permeável, hoje, ela não é complexa. Ela passa por pontos muito simples, só que ela evidencia, o pavimento permeável, ele tem sido uma dificuldade, um desafio para a maioria das fábricas, porque ele evidencia problemas que nós temos. Então, sabe o que é legal, Eduardo? E trazendo aí para a questão do PDE, do selo de qualidade, que o pavimento drenante é um grande professor. Porque se nós somos bons em pavimento drenante, bons em intertravado, nós podemos dizer que temos nosso diploma de graduação. E parabéns para você que faz esse produto, viu? Você cumpriu o desafio e está graduado. E aí, Obrigado, Eduardo, o que nós temos aí? Obrigado, David. Tem algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta, a Caroline Cavalcante, que é do Mato Grosso. Ela fala, está relatando aqui um fato, fabricante lá que a prefeitura está exigindo hoje o concreto usinado por conta dos pisos trepidantes. Talvez eu entenda que o pavimento é o concreto poroso, né? Poroso, ou não está bem claro aqui, ou não, o próprio intertravado ele é trepidante. Lá, então, a prefeitura está pedindo. Ela disse que também viu em São Paulo passarem por isso também. Tem alguma dica de como devemos proceder? O que podemos fazer? Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta também. Claro, claro. O chanfro, você não tocou no assunto de chanfro, como é que era? Até anotei aqui. Como pode ser tratado o chanfro no pavimento permeável ou não? Veja só, essa questão do trepidante, ela está ligada mais ao chanfro do que a ele ser poroso ou não. Porque você vai sentir essa trepidação, depende de qual é o tamanho, né? Qual que é o seu raio enfim, se você está dirigindo, né, você vai sentir a trepidação. Se você tem um aro 13, é muito mais forte a trepidação do que numa caminhonete, por exemplo. Então, agora, no pavimento do concreto poroso, você não vai sentir isso por causa é muito pequena. Você vai sentir no assentamento. Então, essa questão da trepidação é em relação exatamente a quê? Se é uma trepidação no rolamento para veículos, é um problema de assentamento. Chanfro ou sem chanfro não é o que provoca a trepidação para veículos. Agora, para cadeirante, sim. Aí, a superfície poderia causar isso também, no pavimento permeável? Ou não? De ser então, poroso... se você tiver, ele não causa trepidação, porque geralmente você não vai colocar um pavimento drenante de concreto poroso no local de trânsito rápido, certo? Então você sempre vai trabalhar com ele numa linha bem de baixa velocidade. Então, para veículos, você não vai sentir ruído, né, aquelas questões, não tem como. Agora, para quem está andando, né, para um cadeirante, quem está andando com um carrinho de supermercado, vai sentir sim. Então, por isso que eu ressaltei a questão do tamanho do agregado. Se eu mantiver o agregado nessa faixa ali em torno de 6,3 milímetros, e não extrapolar ali, né, o diâmetro máximo de 9, quando eu falo diâmetro máximo 9,5, significa que apenas menos de 5% vai estar acima de 6,3 milímetros.
do agregado. Aí eu consigo dar um acabamento até razoável. Só que, normalmente, o pedrisco ou brita zero que se utiliza, ele é maior do que isso, Eduardo. E aí sim vai acontecer isso que você está falando, para o concreto poroso, ou para a questão do concreto de chanfro. Só que entra na questão de você não conseguir fazer um bom assentamento. Tá? A qualidade do assentamento é primordial. Mas, na questão do junta largada, ele não é uma solução usual para calçadas onde você vai ter, né, acessibilidade, enfim, não é a melhor solução. Como a foto mesmo aqui mostra, né? Ela vai ter justamente esse ponto de onde você tem os vãos maiores. Então, tudo isso precisa ser muito bem trabalhado. Qual é o fim? Para a gente encerrar essa questão, a gente tem que perguntar o seguinte: qual é o fim? Para que é aquele pavimento? Qual é a utilização? E aí nós temos as várias opções, né? Sem chanfro, lógico, seria a melhor opção quando tem uma necessidade de acessibilidade. Perfeito. Tem uma pergunta do Wendel Melo. Ele pergunta como deixar o concreto poroso bem acabado na superfície. Então, Wendel, veja só. Concreto poroso bem acabado é tudo uma questão de visão, né? Se você colocar ali diferentes peças para diferentes arquitetos, cada um vai escolher uma que é o bem acabado. Então, essa questão do bem acabado para concreto poroso, seja cuidadoso, tá? Não é, ela é muito ampla. Existem ambientes que ficam muito bem, enfim, dá um aspecto bom utilizando pedras grandes, pedras até maiores do que os 12,5 que eu falei. Então, se você está ali dentro de um ambiente que está mais propício a uma jardinagem, a um paisagismo, o bem acabado é o mais rústico possível. Quando você está no que nós acabamos de discutir, que é uma camada de rolamento para concreto poroso, onde você tem ali que colocar uma saída de um ambiente comercial para o estacionamento, aí sim você vai trabalhar nessa faixa de concretos mais finos, de agregados menores, né, nessa faixa 6,3, sem utilizar essa questão de agregados lamelares. Então, para isso que você está falando, agregados lamelares são ruins, eles deixam a aparência mais rústica. Agora, o mais rústico, ele é mais bem acabado ou é pior? Entendeu? Não, é uma questão de uso aí. Então, cuidado com isso. Não parametrize isso. Essa é a grande questão que eu gostaria de ressaltar aqui, nesses vários modelos que eu apresentei na palestra hoje. Não parametrize, padronize. Não parametrize o cliente, padronize o produto. Então, você pode ter o seu produto com diferentes rusticidades, graus de rusticidade. Você tem um mais rústico, outro mais suave, um médio, e outro mais com um grau de rusticidade menor. E aí o cliente pode escolher. Os três são bem acabados. Poroso, né? E os três porosos. Porosos. Dentro dessa linha mesmo, Davidson, tem uma coisa importante em relação ao traço que você poderia, assim, um ponto importante você poderia ressaltar dentro do traço? Algo que é fundamental no pavimento permeável, no traço do pavimento permeável. Tá. O desafio do traço é repetir ele, sabe, Eduardo? Então, a grande questão do traço é tornar ele repetitivo. E aí, voltamos à grande... Padronização. Agora, o aspecto mais crítico do traço não é o cimento. O primeiro aspecto crítico do traço é o agregado. Essa composição. Então, você vai ter, como eu falei, você provavelmente vai precisar de alguma faixa de agregado fino, dependendo de qual for o teor e a granulometria do agregado graúdo, que é a base, né? Graúdo, que eu vou chamar aqui nesse caso nosso, seria a brita zero. Ele é a base. Só que ele varia na pedreira. Então, eu preciso ter um agregado mais fino, sem o fino pulverulento, né, sem o pozinho, para compor isso daqui, que hora vai ser mais, hora vai ser menos. Então, por isso que eu falei, uma vez que nós tenhamos ajustado o traço, de acordo com o nosso equipamento, o equipamento é função disso, aí sim. É porque isso tem a ver, como eu falei, se o seu sistema de vibração na caixa é dupla camada, seu sistema de vibração na base, a tua mesa é muito grande, tudo isso varia absurdamente essa questão do traço, Eduardo. Então, uma vez que eu tenha feito isso, o controle, sim, aí sim, o controle da curva do granulométrico, ele precisa ser preciso. Tem uma pergunta do Marcelo Caiuca, que a gente conhece bem, amigo aqui do Rio de Janeiro, fabricante. Sim, e aí, Marcelo, tudo bom? Ele está perguntando aqui como dimensionar o pavimento permeável. Você pode responder, mas eu comentei no início que nós vamos ter viu, Marcelo? Nós vamos ter específico um curso de dimensionamento e projeto. Mas, David, se você puder ajudar na resposta para ele,
que não seja a mesma minha, que vai ter o curso? Bom, essa questão do dimensionamento, Marcelo, você vai ter o dimensionamento para o pavimento permeável conjunto alargada, que vai ser justamente o dimensionamento estrutural do pavimento retravado convencional, aliado ao sistema de dimensionamento da drenagem. Então, você sempre vai ter no pavimento drenante as duas linhas, certo? Quando você entra para o concreto poroso, como o uso é muito mais restrito, geralmente o dimensionamento estrutural, ele não é o crítico, porque a base de captação de água, ela sempre vai ser muito maior do que a necessidade estrutural. Tá? Então, no caso de pavimento de concreto poroso, geralmente você vai ter ali um dimensionamento mais focado na drenagem. E aí isso daí vai ter que levar em consideração a área de contribuição, ou seja, quanto a água tá rolando ali para aquela área, quanto que ela está recebendo. Tem a chuva que cai em cima dela, mas em volta, o que está acontecendo? Né? Qual que é a interferência dessa água? E a questão chave, e eu agradeço muito essa pergunta, Marcelo, que é, sim, ultra pertinente. Eduardo, para onde é que vai essa água? Entendeu? A gente joga ali, legal, aquela água ali encheu, para onde é que vai? É para isso que serve o dimensionamento. Então, o pavimento drenante, ele não é um pavimento em si, mas um sistema de captação de água. Então, ele analisa aquilo como um sistema de drenagem, mas num aspecto muito, muito interessante para a nossa arquitetura, paisagismo, com grande valor agregado. Então, isso é o ponto-chave, né? E para encerrar... tem mais uma pergunta. Não, só queria dar um recadinho para o Sérgio, que está ali. Eu vi que o Sérgio, a gente conversou muito lá, o Sérgio lá de Mineiros, interior de Goiás. Abraço aí, Sérgio. E muita gente aí, o Robert, estou vendo muita gente aqui. Prazer em revê-los novamente aqui, né, nesse ambiente onde podemos falar tecnicamente. E você falou, Sérgio, que a gente não está preparado para entrar nessa seara. E olha, eu quero que isso sirva de cutucão para nós todos, viu, Eduardo? Eu me coloco aqui no meio, estamos todos juntos. Gente, se não estão preparados, o que a gente vai fazer a hora que a gente sair daqui? Vamos nos preparar, estamos aqui para isso. O PDE está aí, não é, Eduardo? Com certeza. Temos aqui a BCP como sendo encabeçando esse processo técnico. Eduardo, quanta coisa técnica a BCP tem sobre esse assunto? Não nos falta informação. O PDE já existe há 12 anos, a gente trabalhando com o PDE há 12 anos já. Começou em 2008. O PDE sozinho, ele é uma grande ferramenta, mas ele não é sozinho, né? Ele é aliado a todo o arcabouço que a BCP traz. A Érica está aí, a Érica está trazendo, né? A Érica que dirige essa parte de soluções para cidades aí, junto com todos. Exatamente. Gente, não falta, né, Eduardo? Não falta. Tem mais um colega aqui, o Gustavo Guimarães, que você conhece também. Ele fez a pergunta, o Gustavo, que milita na área de calçadas, a parte de acessibilidade, ele fez a pergunta nessa área, né? Ele pergunta se existe algum estudo sobre a trepidação. Então, Eduardo, a questão da trepidação, ela vai ser sobre pavimento intertravado, a gente tem, né? Mas para pavimento drenante, né, até onde eu saiba, se alguém souber, pode trazer, né? Eu desconheço. Pode ser que tenha, né? Mas mesmo internacionalmente, eu vi uma questão que eles se preocupam muito, mas foi muito mais ligado ao processo do intertravado mesmo. Né? Porque aí você vai ter uma área específica e tal. Mas não nessa situação que nós estamos vendo aqui. Agora, eu queria ressaltar aqui um ponto muito importante, já trazendo um pouquinho dessa trepidação, que a gente tem falado pouco e que ajuda muito, que é a questão das placas, Eduardo. Porque quando nós trabalhamos em peças pequenininhas, a maior quantidade de juntas, ela piora a trepidação. Exatamente. Agora, quando eu trabalho com placas maiores, eu já tenho isso muito mais suave, né? E a gente tem trabalhado muito pouco isso. E creio que também ela é muito bonita, ela tem uma grande aceitação, o valor é melhor, né? Tudo nela é bem mais adequado para isso. Você consegue fazer em máquina essas placas 60 por 60? Você tem visto isso, Deison? Não tenho visto, Eduardo. Lindas, cara. Até 40 por 40 a gente tem visto, né? Mas placas maiores, aí é até uma boa colocação aqui que vale um outro curso. Placas maiores eu tenho visto, placas muito bonitas por alguns fabricantes, só que feitas manualmente. Elas são feitas manualmente ainda. Então ela tem toda uma técnica, não é fácil. Eu sei que há no Brasil máquinas que poderiam fabricar isso, né? Elas teriam área, mas é complexo, não é algo simples, e elas entram para placas porosas,
de grandes dimensões, ou mesmo placas de concreto maciço de grandes dimensões, elas têm todo um tratamento aí que nós precisamos tomar, né? Então tá aqui a sugestão para o próximo curso aí, para a próxima apresentação. Boa. Tá bom? Pessoal, vamos terminar. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer ao Davidson e contar com vocês. Essa apresentação vai estar disponível no canal da BCP RJES, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Vão até o canal, acho que foi publicado aqui, está ali com a Renata, colocando no chat. Vai estar disponível lá para vocês fazerem o download. Davidson, mais uma vez, muito obrigado pelo excelente curso. Espero contar com vocês nos próximos, que em breve estaremos fazendo. E fique ligado no grupo. No grupo está sendo feita toda a divulgação dos cursos e o material todo que nós estamos disponibilizando sobre pavimento permeável. Ok? Obrigado, Davidson, e um até logo para todo mundo aí. Até logo, foi um prazer. E vamos tomar esse desafio, né, Eduardo? Tenho certeza que estamos prontos, sim, para dar. Pode ter com a BCP, com a Etos. Estamos juntos, até logo. Um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.